Começa agora na VV8 TV, Papo Reto com Adriano de Souza. Especialmente para a VV8 TV, canal 8 da NET, Vinhedo e Valinhos, e também para a galera aí do Facebook, começando mais um Papo Reto. Hoje, o nosso convidado, ele que é formado em comunicação, especialista em planejamento e transportes, pós-graduado em ciência política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Está aqui com a gente, Caio Luz. Obrigado aí por vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado a você, Adriano. Obrigado pelo convite. Agradecer também ao Vinícius, que fez essa interlocução aqui pra gente. Prazer poder passar aqui na cidade, na região hoje e trazer aqui um pouco aí da nossa fala, da nossa conversa. Eu vi que você veio fazer uma visita aqui pra região, Louveira, Jundiaí, veio conhecer aqui a cidade de Vinhedo, conheceu o Babu. Conheci o Babu, passei, almoçamos lá pelo Babu. Que legal. Veio conhecer aqui a cidade de Vinhedo. Fala um pouquinho de você, cara. Você é daqui da região ou você é da capital? Na verdade, eu sou nascido e criado em Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos fica na região do Alto Tietê, região na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Uma cidade com algumas características bastante interessantes de se avaliar. A quarta cidade mais pobre do estado. É uma das duas únicas cidades do estado que não passa rodovia nenhuma. Caramba. Então isso diz muito sobre a questão econômica da cidade. Construí minha vida muito vinculada à questão da ferrovia, então desde muito jovem eu trabalhei na ferrovia e até que eu fui para São Paulo, na cidade de São Paulo capital, e lá construí boa parte da minha carreira, onde hoje estou secretário executivo das subprefeituras de São Paulo. Tenho 33 anos, sou o secretário mais novo da cidade, fui o subprefeito mais novo da cidade, passei por 3 subprefeituras, e acho que isso resume essa minha passagem por São Paulo. Mas para falar da região, antes disso, eu tenho familiares que moram na região de Jundiaí, então eu tenho alguma relação aqui sempre com o entorno. A gente fala de subprefeitura de São Paulo, às vezes até o bate-papo com o próprio Vinícius, que conhece bem lá, a gente fica assim meio que abismado, né? Por exemplo, cita pra gente uma subprefeitura e a quantidade de pessoas, né, que significa essa subprefeitura. Se você pensar, né, a primeira subprefeitura que eu tive o prazer de administrar foi a subprefeitura de Ipiranga. A subprefeitura de Ipiranga, pelo censo de 2010, que já está ultrapassado, convenhamos, ela tinha 463 mil habitantes, ou seja, 500 mil de pessoas. Fosse um município, seria o 10º maior do estado. Caramba. Então essa é só uma das subprefeituras que a gente teve o prazer de administrar. Na sequência eu passei pela Vila Prudente, depois pela Lapa. Somar essa população das 3 subprefeituras que eu passei, seriam 1,2 milhão de habitantes, ou seja, 10% da cidade de São Paulo, que são os 12 milhões de habitantes. Cara, o subprefeito, que ele tá ali, né, ele corresponde a Vinhedo, seria 10 vezes uma cidade como Vinhedo. Se aqui, né, vamos pôr aqui em Vinhedo, às vezes o pessoal briga por causa de uma lombada numa rua. Você imagina em São Paulo, imagina uma região como Ipiranga, porque você não fala só da questão da lombada, da pintura da rua, do buraco no asfalto, tem tudo, né, a questão social. Cara, como que é fazer a gestão de tudo isso, de gente, de dinheiro para poder, porque imagina dividir, como que você faz com o orçamento, onde você colocar, como que é feito isso? Acho que é legal dizer exatamente isso. Então o subprefeito ele é a primeira relação da gestão da prefeitura com o cidadão. Então ele acaba sendo uma referência local como o principal gestor do território, é onde a população se sente acolhida para fazer o primeiro atendimento. Então, esse é o nosso desafio como subprefeito, dos nossos subprefeitos hoje, somos em 32 subprefeitos na cidade, cada um com a sua característica, mas também é importante dizer, cada território tem a sua característica, e às vezes no mesmo território você tem características muito distintas, né? A gente pegar o próprio Ipiranga, como eu citei, como a primeira região
que eu tive o prazer de ser subprefeito, eu tinha ali um público com um perfil um tanto conservador, naquele miolo do Ipiranga que a gente chama, onde você tem o Museu do Ipiranga, o Parque da Independência, uma questão nacional muito forte, referências culturais, simbólicas, históricas ali. Mas na mesma região eu tenho o Heliópolis, a maior comunidade do estado de São Paulo, a segunda maior do país, com 200 mil habitantes só lá. Então, você entender e compreender essas necessidades, esses desejos que muitas vezes são distintos, apesar de estar na mesma região, é um grande desafio. Hoje, a Secretaria das Subprefeituras, onde eu estou, acompanhando o secretário Alexandre Bordonese e a convite do prefeito Ricardo Nunes, ela hoje detém tecnologia, a partir de sistemas, que consegue monitorar todo o andamento da zeladoria, da capacidade e necessidade de recursos de cada região. Então, a gente avançou muito nesses últimos 4 anos no sentido de trazer tecnologia para a gestão. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu consigo, se eu abrir o celular aqui, verificar onde está cada caminhão de zeladoria da cidade em tempo real e que serviço que ele vai fazer durante todo o dia. Cada um, e não são poucos, 32 subprefeituras. Vamos colocar uma média de 20 equipes cada uma. Imagina o quanto de equipe de zeladoria, por exemplo, que a gente tem espalhada pela cidade. E hoje eu consigo saber exatamente cada uma das atividades que está acontecendo pelo mapa georreferenciado no celular. Então, acho que a tecnologia ajuda muito a gente fazer gestão pública. E tem algo também que, pelo menos na minha opinião, atrapalha muito a gestão pública, e eu queria que você falasse, porque é algo necessário, mas é algo que atrapalha, que é a questão da burocracia dentro do poder público. Como que você enxerga isso, você como gestor público, como que você enxerga onde precisa da burocracia e onde ela acaba virando uma burocracia, que acaba, muita coisa legal fica na gaveta? Isso é uma grande queixa de todos nós cidadãos, porque a gente não deixa de ser cidadão, apesar de estar na gestão pública. E à medida que a gente vai se aproximando da gestão, a gente vai identificando exatamente burocracias que às vezes são necessárias até para criar defesa para o próprio cidadão, e tem outras que a gente começa a verificar que ela acaba excedendo ali o necessário. A tecnologia ela é muito importante para ajudar nisso, então tudo isso aqui que eu citei do sistema de gestão de zeladoria, por exemplo, imagina quanto de papel e de processo que isso gerava para eu saber onde estava um caminhão de zeladoria, e que hoje um simples sistema, um software consegue me dar isso. Então, isso já é um passo adiante na zeladoria. Uma segunda coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de desburocratizar, que eu acho que é aproximar o gestor público do cidadão. Então, quanto mais distante, mais burocracia necessária para a gente atingir o resultado. Quanto mais perto a gente está da população, mais fácil a gente identifica o que é necessário e mais rápido a gente consegue dar vazão a esses desejos. Então, acho que a tecnologia é um caminho e a aproximação do gestor da população é outro. Queria que você falasse um pouco sobre o núcleo de ações afirmativas. O que vem a ser? A gente tem uma pauta bastante ligada a esses temas de diversidade, defesa das minorias e direitos humanos. E a gente tentou encontrar dentro da atividade de uma subprefeitura como a gente podia contribuir com isso. Lembrando que a cidade de São Paulo tem uma Secretaria de Direitos Humanos muito bem coordenada, mas a gente queria, na gestão território ali local, conseguir contribuir com isso. Então, quando eu estava no Ipiranga, eu criei o primeiro núcleo de ações afirmativas, que consistia em um grupo de trabalho oficial, via portaria da cidade, em que a gente discutia temas e levava discussões de temas muitas vezes sensíveis, muitas vezes necessários, mas que algumas pessoas fogem de fazer essa discussão, e a gente promovia então no território algumas discussões dessas. Depois eu tive o prazer também na Lapa, quando subprefeito, de criar o segundo núcleo de ações afirmativas da cidade. Então hoje a gente já tem duas subprefeituras que eu passei. Mas é interessante, assim, para exemplificar e as pessoas entenderem então no que isso consistia, além de outras atividades, no Dia da Mulher, algumas outras que a gente fez, mas tem uma que eu gosto de destacar que foi bastante simbólica, bastante bonita, e tem imagens disso, um dia qualquer coisa eu mando. Mas a gente pegou o mês de fevereiro, a época, que tem o tal do Valentine's Day, que é uma espécie de dia em homenagem ao amor. Então a gente trouxe o amor como tema e quis falar um pouco da diversidade religiosa. Então a gente pediu que 8 líderes de religiões distintas estudassem o amor sob a ótica deles.
e pedimos que cada um levasse um símbolo da sua religião para esse local onde a gente iria se encontrar. E nesse encontro, então, a gente chega numa sala com 8 líderes de religiões distintas. Muitas vezes a gente até chocou ali, mas foi muito interessante. E a ideia, então, cada um teve 5 minutos para falar sobre o amor, a ótica daquela religião. E aquele símbolo, a gente fez um amigo secreto ali na hora. E ele tinha que entregar o presente da sua religião para o colega líder da outra religião. E aquilo foi uma coisa, um ambiente, um clima, uma energia naquela sala que é inesquecível. Eu tenho uma foto muito bonita de pessoal de diversas crenças ali, todos de mão dada, pensando num bem maior para a região, para a comunidade local. Então, esse tipo de provocação é muito do que a gente gosta e faz com os núcleos de ações afirmativas. Que bacana. E o que é Praça da Família? Praça da Família é um projeto que vem a contribuir com o centenário da Semana da Arte Moderna, comemorado agora em fevereiro. Então a gente tem algumas datas simbólicas esse ano. Uma delas era essa. E Mário de Andrade, quando ainda no setor de que a gente pode chamar de departamento de cultura, talvez não fosse nem secretaria lá atrás, ele que é um dos símbolos aí da Semana da Arte Moderna, ele foi o primeiro a ocupar praças com atividades e equipamentos voltados para o uso da comunidade da criança. Então, a gente decidiu esse ano na Secretaria das Subprefeituras, com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, implantar equipamentos em 100 praças, equipamentos modernos, equipamentos bonitos, coloridos, que chamam a atenção e que traz a família para dentro. Isso somado a um cachorródromo em todas essas praças. Já entregamos uma, temos mais 63 já em obras. A ideia é chegar a 100 até o meio do ano, fazendo essa homenagem à Semana da Arte Moderna e contribuindo com a cidade, que tem uma série de outras atividades vinculadas a essa comemoração. Mas tem uma outra comemoração muito importante, que a gente tem se empenhado bastante esse ano, que são os 200 anos da independência, né? Então, o Ipiranga, que é o bairro onde eu fui subprefeito, onde eu escolhi viver, onde eu moro, inclusive, ele vai ser o palco dessa festividade, que é uma festividade não municipal, não estadual, mas nacional. Então, todo o país vai estar olhando para o Ipiranga, as margens do Ipiranga, em 7 de setembro desse ano. Então, uma série de atividades vem acontecendo, no aspecto cultural, sim, mas também no aspecto territorial, melhorias no entorno do Parque da Independência, acessibilidade para que as pessoas consigam chegar com maior facilidade, iluminação nova, então, fazendo uma série de melhorias para que a gente tenha um 7 de setembro, 200 anos da independência do país, com bastante sucesso. Que bacana. Tem um tema que todo Papo Reto a gente está falando, não vejo a hora de parar de falar disso, né? Que é a questão da pandemia. Na sua opinião, o que foi isso? Eu já estou começando a falar o que foi isso para dar uma positividade, né? Lógico que a gente ainda tem alguns cuidados, né? Mas acho que a pior fase a gente já passou, todo mundo perdeu muito amigo, familiares. Na sua opinião, o que aconteceu com o mundo? O que acontece com o mundo? De trás para frente, né? A gente pode comemorar hoje a vacina ter chegado ao ponto da gente conseguir, a essa semana, liberar um pouco o uso das máscaras em ambientes abertos, criar algum tipo de mais tranquilidade para a população. Mas foi um desafio muito grande, né? São Paulo hoje, capital, é a capital da vacina, é a cidade com mais vacinados em todo o mundo. A adesão foi muito grande, é óbvio, é uma cidade muito populosa, mas isso contribui com o momento que a gente chega agora de conseguir criar algumas flexibilidades. Agora, foi um momento muito difícil, né? A gente, à frente, lá na Prefeitura de São Paulo e em todas as cidades, imagino que foi o caso do Vinhedo, a grande dificuldade é que a gente não tinha exemplos parecidos no mundo. O que sempre referenciaram foi 100 anos atrás, a gripe espanhola, mas o mundo era muito diferente, a população era muito menor, as práticas sociais elas eram distintas, então não dava para usar aquilo como exemplo de ação. Isso fez com que a gente errasse e acertasse todos os dias, é inegável, mas na tentativa de sempre acertar. A gente, como gestor público, eu não deixei de estar na rua nem um minuto nesse período de 2 anos, até porque para que as pessoas pudessem se preservar, era nosso papel estar mais perto
ajudando do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista social, que a gente sabe que o impacto é gigantesco, aconteceu nessa pandemia, mas essa vacina, ela veio para conseguir nos criar essa flexibilidade. É importante lembrar que ela foi uma luta muito grande aqui no estado de São Paulo, que não fosse o estado de São Paulo, talvez até hoje a gente não tivesse essa vacina, porque não houve nenhum tipo de facilidade colocada pelo governo federal para que isso ocorresse. Exato. E eu não virei jacaré, tomei a Coronavac. Tem um quadro que a gente chama de fala na cara. Até agora ninguém nunca ficou sem responder. Sempre a gente faz alguma pergunta, se a pessoa não quiser responder, fica à vontade. E assim, vendo o seu currículo, acompanhando o seu currículo, sua trajetória, né? Você é um político, né? Você não tem vergonha de falar que é um político, mas a política hoje, infelizmente, está desacreditada. Por que a política está desacreditada desse jeito? Acho que volta um pouco do que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente passou por um período de início de democracia que ela ainda é muito jovem, vale dizer. E eu acho que a gente está exatamente no melhor momento que a gente podia estar, que é o momento de melhorar a nossa democracia. E olha que beleza, a gente há 30 anos atrás teve que brigar para tê-la e hoje a gente tem condição de discuti-la. Então acho que a gente está num momento bom para isso. E aí volta o que eu falei na questão da proximidade. Eu acho que em algum momento o político, o gestor público, se encastelou e achou que sabia o que as pessoas queriam. A gente começa a inverter um pouco essa lógica, algumas figuras mais jovens, com um pensamento mais moderno de democracia, que começa a compreender que o político nada mais é que um representante da população. Então ele tem que inverter essa lógica de saber o que as pessoas querem e ouvir de fato o que elas querem e reproduzir isso. Ele é uma ferramenta de transformação. Então a gente vai tendo figuras assim, por exemplo, a nossa gestão. Queria deixar para você mandar um recado, só que aqui é na Câmara 16, tá? Deixa um recado para quem não te conhecia, passou a conhecer agora, né? O pessoal aqui de Vinhedo e de Valinhos que estão acompanhando pela VV8 TV e, é claro, aquelas pessoas que conhecem você lá de São Paulo, conhecem você aqui da região, conhecem você aí da região de Ferraz de Vasconcelos e vão assistir a entrevista. Fica à vontade para dar uma mensagem aí para o pessoal. Na verdade, o que a gente deseja é que as pessoas, a população, os cidadãos sejam participativos na atividade política da sua cidade. Isso é importante para que a gente consiga apresentar as melhorias necessárias e aí sim o político poder ser um instrumento de renovação e de melhoria daquilo que é o desejo da sociedade. Não adianta ficar esperando que ele descubra aquilo que você quer. Vá em busca e cobre sim dele que ele faça. E tenha a cada 2 anos o seu direito ao voto, use isso para fazer as suas escolhas e as melhores escolhas. Acho que isso resume bastante. Muita gente brigou por isso, né? Muita gente brigou por isso. Ó, esse aqui é um presente do nosso programa, tá? Presente, leve esse presente. Eu falei aqui, gente, com carinho. Obrigado, Adriano. Obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado por quem está assistindo. Um grande abraço e estamos à disposição lá em São Paulo, aqui na região, onde a gente puder ser útil, tá bem? Valeu, gente! Até a próxima VV8 TV, Vinhedo Valinhos, canal 8 da NET. Até mais!